Olá, amigos da TV Rio Branco, está começando mais uma edição do Boa Noite Rio Branco aqui no canal 8 SBT, nesta noite de quarta-feira, ainda fria, né? Quarta-feira, 6 de junho de 2018, estamos aí na contagem regressiva para a abertura oficial da Copa do Mundo 2018. Né? O programa de hoje começa falando em esporte, não especificamente em futebol, mas em esporte, fisiculturismo, isso mesmo. Eu vou conversar com a dona Leane Gomes Teles, é a precursora, né, a grande inventora número 1 aqui do esporte no Acre, notadamente em Rio Branco. Depois de um primeiro bloco, ela na abertura, eu vou falar sobre a habitação, sobre o mercado imobiliário com o superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no Acre, o doutor Márcio Fiode Martins. Nós vamos falar sobre o feirão da casa própria que acontece esta semana, né, no final de semana, aqui em Rio Branco. Segundo ele, vai ser o melhor de todos. Depois eu falo sobre a Feira dos Namorados, com o Wanderson Lopes. Ele é coordenador do artesanato da Secretaria de Pequenos Negócios. É uma feira temática em homenagem aos namorados, uma festa antecipada. E o programa termina falando em política. Eu vou receber no último bloco a vereadora Lene Petecão, do PSD. A exemplo do vereador Roberto Júnior, né? Roberto Duarte Júnior, que esteve aqui de manhã e externou o seu descontentamento com relação ao aumento na tarifa de transporte público. Ela também está revoltada. Vamos falar sobre esse assunto e também sobre a Semana do Meio Ambiente, que é um projeto aprovado por ela em 2016, sancionado, está em vigor, tá? E agora, com o apoio do Grupo Araújo, da Nilmag, também da Rimalto Autopeças, eu tenho o prazer de conversar com Leane Gomes Teles, fisiculturista. Ela é pioneira aqui no ramo. Seja bem-vinda. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. É a primeira vez aqui no Boa Noite, né? Boa Noite, é a primeira vez. Já lhe vi ali na outra bancada ali, da Jô. Da Jocelina. Da Jô. Obrigada. Afinal de contas, o que lhe uniu ao fisiculturismo? A gente sabe que isso é um esporte antigo, é uma opção de vida, é uma forma de viver diferente, bem antiga, né? Da Grécia Antiga, né? É bem antigo mesmo esse esporte. Então, eu já malho, né, desde os 19 anos. Mas após a minha primeira gestação, eu comecei a me interessar por essas coisas assim de fisiculturismo, de alimentação saudável, do mundo do bodybuilding, né? Então comecei a assinar revistas internacionais que falavam sobre o assunto, comecei a pesquisar na internet. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais. E uma vez eu pedi para o meu marido me levar numa feira de fisiculturismo que tem no Rio de Janeiro, o Arnold Classic Brasil, né, que eu acho que hoje é a maior aqui no Brasil e que tem no mundo inteiro, né? E lá eu andava e as pessoas me perguntavam se eu era atleta, né? Se eu ia competir, qual categoria que eu ia competir. E aí eu me senti, né? Aí quando eu cheguei aqui em Rio Branco... Se empolgou mais ainda. Isso, aí quando cheguei aqui em Rio Branco, eu disse, não, agora eu vou. Mas como é a vida de quem quer realmente se dedicar como a senhora se dedica? Então, você tem realmente que abrir mão de algumas coisas, né? Você tem que mudar os seus hábitos, né? Eu tive que mudar muitos hábitos, porque antes eu ia para academia, mas era uma pessoa normal. Eu comia para malhar, malhava para comer, sabe? Não tinha ainda aquela mentalidade do que comer, do horário certinho, sabe? Essas coisas. E aí foi quando eu comecei que eu comecei a ter mais resultados, porque até então eu não tinha os resultados que eu gostaria de ter. E depois que levou mais a sério, quanto tempo a senhora passou para começar a perceber que os resultados estavam aparecendo de forma positiva? Então, isso é um resultado a longo prazo, né? As pessoas, elas têm mania de querer entrar numa academia, fazer um mês de dieta, um mês de academia e pronto. Não é assim um passe de mágica, né? Primeiro que você tem que mudar os seus hábitos, isso é muito difícil. Hábitos alimentares que vêm de uma vida inteira, né? Verdade. E que você, de repente, cortar tantas coisas que você
tinha costume de comer, né? E não comer mais. Mas, assim, hoje, para mim, é muito tranquilo. Inclusive, quando eu saio da minha dieta, eu fico com um peso na consciência que tu não tem noção, sabe? Eu me sinto, assim, horrível. Eu sei que não é fácil em todos os sentidos. Por exemplo, se organizar a agenda para todo dia, naquele horário, tá no exercício. Ela consegue fazer isso? Exatamente. Uma hora por dia? 2 horas? Uma hora e 15, sabe? É meu treino. 1h15, isso. Quando é meu treino de membros inferiores, é um pouco mais que 1h15, né? Mas normalmente é 1 hora. E aí eu, todos os dias, antes de dormir, eu faço uma lista do que eu tenho para fazer no dia seguinte, porque é tanta coisa que eu acabo esquecendo. Então, eu faço isso, e aí eu coloco lá meu treino, entendeu? Como eu não consigo treinar todos os dias no mesmo horário, aí eu coloco lá, de acordo com a minha agenda, o horário que vai ser meu treino. Sabe? Aquilo ali é minha meta. Não pode falhar. É prioridade. Qual foi a primeira grande competição? Lembra aí? Lembro, foi em 2015 no Pará. Foi um estadual do Pará. Porque aqui não temos competição, deve ter competido no Pará. Isso, aqui não tem, até então não tinha federação, né? Nós estamos trazendo agora. E o atleta, quando quer competir, no caso eu, né, quando eu quis competir, eu tive que procurar uma federação de um estado mais próximo. Rondônia também não tinha na época, né? Manaus eu não consegui ir porque coincidiu com algumas coisas que eu tinha. Então eu fui para o Pará. Agora está trazendo a federação para cá. Como é que está esse processo? Isso, nós estamos trazendo a WBPF, né? E todos os trâmites, nós já está tudo assim encaminhado, né? A abertura vai ser no campeonato, que vai ser em julho, agora, dia 14. E, inclusive, eu quero deixar claro aqui que esse campeonato, ele já é uma seletiva, né? Ele é um campeonato estadual, ele já é uma seletiva para um campeonato brasileiro. Ou seja, é uma competição oficial. Exatamente, é uma competição oficial já. É como se já existisse a federação aqui. Isso, Que bom. Vai ser oficializada com esse campeonato. Vai ser em julho. Julho. Nós teremos tempo daqui para lá, a voltar aqui com a senhora, para mostrar algumas fotos, para até que servir como exemplo. Isso. Como era, como está agora. Né? As mulheres estão sendo atraídas por outro esporte, por exemplo, agora, pelo boxe chinês. Eu fui um dia desse na Mais Academia, num batizado, vi muitas capoeiristas, né? Isso. Capoeiristas lá. Que bom também que elas estão. Exatamente. Porque, bom, já que vão na academia, e aí esse é um esporte já muito mais, menos estressante, porque você tem algo a mais, um atrativo a mais, né? Não, assim, eu não critico nenhum esporte, eu acho que todo esporte é bom para a saúde, claro. Todo esporte é válido. A pessoa, ela só tem que procurar aquela que ela se identifique, entendeu? Tem gente que não gosta de academia. Eu já, por exemplo, eu não me identifico com crossfit, com esportes assim... Está crescendo muito. Exatamente, com esportes assim mais coletivos. Isso. Eu gosto de um esporte mais concentrado, que é a musculação. Mas a pessoa, ela tem que procurar um esporte que ela goste, né, que ela se identifique, que com certeza ela vai obter resultados, né? Eu sei que não é fácil, tem que ter muita disciplina, tem que ver uma vida mais restrita, tem que ser mais organizada. Tem que abrir mão de algumas coisas, né? O seu esposo ajuda ou ele não apoia muito a prática? Ele é totalmente a favor. Inclusive, ele também anda na academia. Assim, ele não faz eu vi, como ele participou da caminhada aqui com a tocha olímpica. Foi. Ele é um atleta também. Ele foi escolhido para carregar a tocha. É bom. E aí, como é que fica a questão do tempo? Cuidar do marido, da família, de outros afazeres, exatamente. Dos filhos e aí? Tem que dar, o dia tem 24 horas, dá para fazer tudo isso. Nem que eu durma menos, mas eu consigo. Normalmente a senhora acorda cedo? Acordo cedo, todo dia, 6 horas estou de pé, porque eu tenho que arrumar minha filha, levar para a escola já, né? Então já começa o dia cedo. Eu vou perguntar para o dever de ofício, mas deve ter uma preparação específica nos últimos dias que antecedem uma competição, né? Nós fazemos sim uma preparação nos dias pré-conteste, né? Assim, pré-conteste. Tipo,
faltando poucos dias, a gente começa a fazer uma desidratação, tem todo Esse um vai processo. ser o palco aí, ó. Aí, ó. Isso, esse daí vai ser o palco. A né? WBPF é uma organizadora? É uma federação, ela é internacional. Esse campeonato tem no mundo todo, tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro tem esse campeonato. WBPF. Isso. Legal. Teremos aqui pela primeira vez, então. Como é que está? As mulheres estão se sentindo atraídas já também? A senhora está conseguindo incentivá-las? Então, aqui eu já, como eu disse, né, aqui tem muitos talentos. Então, quando eu vejo uma menina aqui que se encaixa bem numa categoria, eu até me arrisco a ir lá conversar, sabe, incentivar. Mas, geralmente, aqui hoje, nós temos mais atletas masculinos do que feminino. Mas é uma categoria muito bonita, as categorias que tem na federação, na WBPF, que vai ter nesse campeonato. São duas categorias muito bonitas, assim, bem femininas. Vou falar em categoria. Quais são as categorias, por exemplo, no caso das mulheres? Nas mulheres, nós temos a categoria biquíni e a categoria wellness. Volta lá, aquela lá, qual categoria daquela lá? Mostra lá, essa aí, por exemplo. Essa aí. Essa daí é uma wellness. Esse já é mais avançado? Como é que é? Não, ela tem um shape bacana, ela é mais volumosa, tem definições onde é para ter, entendeu? Porque tem outras categorias que exigem muita definição da mulher, né? Mas não é o caso dela aí. Legal. Então não esqueça, viu? Em julho teremos uma competição aqui, pela primeira vez já oficial. Então o seu trabalho não está sendo inútil, né? Está surtindo efeito positivo. Nossa, né? Graças a Deus. Nós começamos a divulgar, né? Não faz muito tempo. E já conseguimos muitos patrocínios, né? Que bom. Nós estamos fechando ainda, até o dia 10, a gente ainda está aberto a patrocínios, né? Porque depois disso nós vamos fazer folders, nós vamos passar para a mídia já impressa, né? Então, depois que a gente já tiver todo o material impresso, não dá mais para incluir, né, outras pessoas. Já fica aqui o convite antecipado para a senhora voltar aqui na semana do evento. Exatamente. Eu queria só falar mais uma coisa, que lá estava ali no papel, né? Dia 13 e 14. Isso. Dia 13 vai ser só a pesagem dos atletas, isso. Tá? Por isso que está ali na programação, mas na verdade não vai haver competição. Exatamente. Dia 14 que é o campeonato. E não vai ser só o campeonato, né? Vai ter uma feira, os nossos colaboradores, os patrocinadores que estão fechando conosco, eles vão levar estandes para mostrar os seus produtos, sabe? Vai ter feiras de suplementos, de lojas de malha, sabe, artigos esportivos, maquiagem, óculos escuros, comidas fitness, clínicas de estética, dermatologia, tudo assim que envolve beleza vai ter lá. Que bom, que bom, né? Beleza, esporte, saúde e lazer. Isso. Só para esclarecer um pouquinho mais, normalmente a alimentação de quem entra nessa, por exemplo, carboidrato, consome de forma moderada ou não consome? Como é que é? Consome, sim, né? Inclusive, dependendo do seu objetivo, a quantidade de carboidrato, ela é maior ou menor, né? Eu acho que, assim, a coisa mais errada que as pessoas costumam fazer, às vezes por falta de informação mesmo, é você zerar carboidrato, né? Às vezes as pessoas querem perder peso. Só atrapalhando, não querendo trabalhar, mas já atrapalhando. Como alguns profissionais de educação física declaram guerra aos carboidratos. Eu não entendo, sem brincadeira. Porque eles sabem o que estão falando. Né? Então, se formaram onde? Então? Eu também não entendo. Eu sou totalmente contra esse negócio de zero carboidrato, sabe? Inclusive, agora eu tive uma bebê recente, né? E aí, para eu começar a perder peso, perder gordura, inclusive, eu tive que aumentar a minha ingestão de carboidratos para eu começar a ter o meu metabolismo mais acelerado novamente. Então, ele faz parte.
Por isso que é bom procurar um profissional, um nutrólogo, um nutricionista, né? Que ele vai te orientar tudo isso, dependendo do teu objetivo. Tem muita gente aí em Pará no pronto-socorro. Exatamente. Sem energia. O problema é que zerou todo o carboidrato, qualquer tipo de doce. Isso. E aí acontece o quê? Muitas vezes... Doce também, açúcar também é fonte de energia. E às vezes acontece o efeito sanfona. Ele pode até ter um resultado ali, né? Mas é um resultado a curto prazo, né? Depois, ele não vai aguentar ficar zero carboidrato a vida inteira. Por isso que é importante a reeducação alimentar, porque ele vai mudar os hábitos alimentares, comer coisas certas, né? E isso é para a vida inteira. Há quanto tempo já a senhora mudou de vez os seus hábitos alimentares? Eu mudei quando eu tive minha primeira filha, há 6 anos. Não quer mais voltar ao que era? Não. Porque não é só uma questão estética, é de saúde. Exatamente. Também, né? E quando a gente começa a ver resultados, a gente se empolga tanto que quer sempre estar bem, né? A gente nunca acha que está bom, mas quer sempre o melhor. Mas é bom isso, né? Exatamente, está sempre evoluindo. Né? Legal. Vamos ter tempo para falarmos sobre esse assunto com mais profundidade, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Obrigada e parabéns pelo espaço. Pela boa performance. Obrigada. Tá bom? Estaremos lá para fazer a cobertura do primeiro campeonato estadual. Obrigada, tá? aguardo todos. Valendo já para o circuito nacional. Isso, né? Já é seletiva pelo brasileiro. Você vai aumentando, né? Legal. Depois do intervalo, então, eu volto para, depois do fisiculturismo, eu volto para falar sobre habitação com o Márcio Fiode Martins, é o superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre. Vamos falar sobre o feirão da casa própria. Em 2 minutos. Até já.